Então vamos nesse momento, inicialmente agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, agradecer aos amigos espirituais dessa casa, agradecer esta casa pelo ensejo dessa noite. Buscamos, Senhor, no Teu Evangelho, através da doutrina espírita, o norte para nossas vidas. Todos nós somos sequiosos de paz, necessidades, de felicidade, e queremos, Senhor, buscarmos na Tua luz o rumo de nossas existências. Sabemos que o reino de Deus se encontra dentro de nós, mas compete a cada um de nós, no nosso esforço, na nossa dedicação, fazermos com que esse reino cresça no nosso dia a dia, aprendendo a olhar a vida com os olhos da oportunidade, olhar as dificuldades com os olhos do aprendizado e olhar o próximo com muito carinho, com muito afeto e com muita compreensão. Buscamos nesse momento abrir o nosso coração, a nossa mente e assimilarmos o máximo possível do ensinamento dessa noite. Abraçamos carinhosamente o nosso amigo Anderson, que irá proferir a palestra desta noite. E a Tua, amado Mestre, guarda-nos na Tua luz e na Tua paz, que assim seja. Hoje é com alegria e satisfação a gente está recebendo esse menino aqui, é muito especial para mim, para todo mundo. É um grande orador, trabalhador do GAELD, Grupo Espírita Luz... Grupo Assistencial Espírita Luz Divina. Faz tempo que eu não vou lá, por isso. Grupo Assistencial Espírita Luz Divina. Ah, seja bem-vindo, a casa é nossa, viu, André? Fique à vontade, tá? Você tem uma, cara? Então, muito boa noite a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim? Aí no fundo também? Então é um prazer muito grande voltar aqui a essa casa, que também ocupa um lugar muito especial para mim, que quando eu comecei a me envolver nesse trabalho, ou nessa tarefa de subir aqui para tentar compartilhar algumas reflexões, essa casa aqui foi uma das primeiras dessas grandes ou emblemáticas aqui de Rio Preto que me recebeu, e isso é um carinho que eu jamais vou esquecer. Para a gente começar, não sei se vocês viram aí na divulgação, a minha letra não é das melhores. Se não der para ler, vocês me avisem aí, hein? Estão conseguindo ver? Tema de hoje? Sede perfeitos? A ideia é a gente fazer uma reflexão à luz do ensinamento que nós estamos extraindo das orientações. Acho que o ponto principal e de partida para a gente começar essa reflexão é a gente justamente identificar, com os conhecimentos que a gente já tem, que se nós estamos, quando eu digo nós, eu digo todos nós, num mundo que tem a destinação de aperfeiçoar os seus habitantes através das provas e expiações, já dá para a gente entender que entre nós aqui não tem nenhum missionário. Estamos todos em pé de igualdade, o que nos leva à conclusão que, de repente, olhar para o nosso próximo e julgar os defeitos ou as imperfeições deles não vão fazer a gente tomar esse caminho. A ideia da gente buscar o ensinamento é justamente a gente conseguir extrair dele o que é importante e, principalmente, o que é possível de ser colocado em prática na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos tentar fazer uma análise
de como é que a gente toma, ou como é que a gente está tomando esse caminho de aperfeiçoamento. Porque, no fundo, esse aperfeiçoamento moral, essa conquista de qualidades morais, é o que a gente vem fazer aqui, né? O que nós viemos fazer aqui? Nós não viemos aqui em busca de nos tornarmos um pouquinho melhor. Do mesmo jeito que os nossos irmãos católicos, evangélicos, não fazem a mesma coisa com o mesmo objetivo. Então, a ideia é que a gente se depare com o ensinamento cristão e consiga extrair daí uma norma, um valor, um ensinamento, um princípio, que seja capaz de nos orientar na nossa vida, que sejamos capazes de colocar isso em prática na nossa vida. A ideia é que a gente consiga aqui cultivar ou cultuar esses ensinamentos de maneira que a gente saia daqui não transformado, mas que a gente saia daqui um pouco mais preparado para a gente se transformar lá no laboratório onde a gente foi colocado para se transformar. Onde que é? Onde a gente convive com as pessoas, no nosso trabalho, no nosso ambiente de lazer. Onde mais que a gente convive com as pessoas? Né? Principalmente lá, principalmente no ambiente doméstico. Mas vamos começar então trazendo aqui a origem desse ensinamento, que vem de um trecho lá do Sermão da Montanha, em que a pregação diz para nós assim, ó: ama o teu inimigo, faz o bem àquele que te odeia e ora por aquele que te persegue e te calunia. Sede, pois, perfeitos, que é daí que vem o nosso título aqui, como o vosso Pai Celestial é perfeito. À primeira vista, a gente vai numa leitura bem literária. Leitura literária é um pouco redundante, né? Mas numa leitura bem seca desse texto, vai parecer que a gente tem a missão ou o propósito da gente buscar um aperfeiçoamento que é próprio de Deus, né? Que é próprio do Criador. Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas, na verdade, com os ensinamentos que a gente já tem hoje, a gente sabe que não é assim. Essa figura de linguagem foi muito utilizada há esses 2000 anos atrás pelo próprio Cristo, porque naquela época o nosso entendimento sobre Deus, quando a gente enxergava e quando a gente conseguiu enxergar uma figura encarnada com tantas qualidades morais, tamanhas qualidades que ela serviu e serve ainda hoje de guia e de modelo para nós, a gente usualmente atribuiu a divindade a isso, né? Tanto é que Jesus disse para nós, numa passagem que a gente conhece: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, essa breve advertência é só para a gente situar que, embora no texto ali esteja dizendo sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, o nosso objetivo de aperfeiçoamento ou de busca por aperfeiçoamento ou por perfeição não é alcançarmos uma perfeição própria do Criador, obviamente. Por quê? Porque estamos na qualidade de criatura. Temos sim que buscar essa perfeição seguindo o modelo de criatura mais perfeito que já foi colocado por Deus, Criador, à nossa disposição. Qual foi esse modelo? Jesus, né? Então a gente já consegue, com essa pequena advertência, entender que o nosso objetivo de aperfeiçoamento aqui é enquanto criaturas, tendo como guia, como modelo, como alvo, como objetivo, esse mais perfeito, Jesus. E para fazer isso, a gente tem que fazer escolhas nesse caminho, não é? Para a gente poder direcionar o nosso esforço no sentido de buscar esse caminho de aperfeiçoamento, eu preciso não só me enxergar como parte nessa obra, mas também preciso me esforçar um pouco
para enxergar os sinais de Deus me chamando para esse trabalho. Porque se eu aceito esse trabalho como criatura, como filho, que é o que a gente costuma dizer, né? Eu preciso ter um pouquinho de condição de enxergar quando é que esse pai está me chamando para esse trabalho. E eu digo isso como uma breve advertência para nós, porque a gente tem uma tendência a gente traz uma tendência de várias encarnações a só enxergar Deus trabalhando na nossa vida quando a gente passa por dificuldades, né? Qual é o principal ato de conexão de nós, criaturas, com Deus, Criador? A prece, né? Quando é que a gente mais ora? Quando está tudo bem ou quando a coisa está apertada? Percebe? E não tem nada de errado nisso, mas é só uma orientação para a gente entender que os caminhos que nos levam a esse aperfeiçoamento não são só aqueles que estão permeados de dor, ou não são só aqueles em que a gente encontra provações um pouco maiores, em alguns casos até expiações. Para a gente trabalhar um pouquinho a ideia de que esse Deus trabalha na nossa vida incessantemente, 24/7, que a gente costuma falar, né? Todo dia, o dia todo. Ou seja, Ele não está presente, Ele não está nos orientando nesse caminho de aperfeiçoamento só quando acontece alguma coisa ruim na minha vida. E é bem por isso que lá no nosso Evangelho, no capítulo que leva esse título aqui, a primeira orientação do Kardec, ele não vem trazer uma regra fixa que seria possível aplicarmos a todos nós. Por quê? Porque os nossos objetivos, os nossos anseios de melhoramento moral, de aperfeiçoamento, são os mesmos. Se a gente tivesse a oportunidade agora de ter um encontro, uma entrevista mesmo, com esse nosso grande modelo e guia Jesus, o que a gente diria para ele? Vamos fazer um exercício de 10 segundos. Pode até fechar os olhos, eu não vou perguntar, tá? O que vocês disseram para ele. Mas só fazer essa viagem para dentro de si e se imaginar agora, frente a frente, com esse nosso querido irmão que serve de modelo para nós, Jesus. O que é que eu diria para ele? É curioso, e acho que é fácil a gente identificar, que as respostas ou as perguntas, o diálogo que a gente vai ter com esse Cristo, serão diferentes entre nós, não serão? Haverá alguns entre nós que dirão assim, Pai, ou melhor, né? Meu irmão, eu estou passando por um problema de saúde. Ou eu queria entender por que essa pessoa que estava aqui do meu lado partiu. Às vezes em idade prematura, não é? Eu estou precisando direcionar a minha vida no sentido de uma posição de trabalho material, por exemplo. Acredito que alguns de nós possam ter dito isso. Outros, talvez eu me inclua nesses, diria assim, eu estou precisando de um pouquinho mais de paciência para conviver lá naquele ambiente que eu convivo, naquele ambiente sagrado que você me colocou para que eu aprendesse umas ou algumas dessas qualidades que me levam ao aperfeiçoamento. E uma delas, falando de mim, que eu tenho uma certa dificuldade, é paciência. Percebe que num exercício rápido, a gente consegue identificar que nós levaríamos diversos pontos distintos para esse Cristo. Alguns agradecimentos, com certeza, muitos pedidos. Por que distintos? Porque cada um de nós está numa busca, como foi lido na mensagem aqui,
desse aperfeiçoamento que não está fora, não mora lá no outro, né? A gente costuma muito na qualidade aqui de orador, de receber o carinho, às vezes, das pessoas e dizer assim, o que é compreensível, essa palestra era para tal pessoa. E, normalmente, o mais lembrado é o marido, que ficou em casa. E, é tudo normal, tá? Não tem nenhum julgamento nisso. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, quem está aqui assistindo, esse caminho de aperfeiçoamento, como foi dito na mensagem aqui, é mudando o outro ou é mudando a mim? Né? Se eu quero levar essa mensagem tão bonita que eu acho, o que é super positivo, lá para o outro, leve-a através do exemplo. Vai ser excelente, né? Mas voltando ao nosso tema, a gente compreende com certa facilidade que a busca, os anseios de melhoramento ou de aperfeiçoamento, os objetivos de aperfeiçoamento são diferentes entre nós, né? E, curiosamente, se a gente pudesse voltar a essa entrevista com o Cristo e escutar a orientação dele, provavelmente seria a mesma, né? Ele diria algo mais ou menos assim, eu acredito. Fora da caridade não tem salvação. Percebe que curioso? Percebe que para diversos males ou para diversas aflições, a gente teria um remédio único? É curioso isso, né? Porque muitas vezes esse não é o nosso tema de hoje, mas muitas vezes a gente se envolve nas atividades ligadas à prática da caridade sem pensar o que ela está fazendo por mim, como que ela está sendo útil para me colocar nesse caminho de aperfeiçoamento, né? Mas voltando aqui ao nosso tema, se a gente for procurar lá no nosso Evangelho, ele começa exatamente fazendo isso. Kardec tratando diversas situações a título de exemplo, né? Dizendo assim, olha, estão no caminho de aperfeiçoamento aquele que procura ser benevolente, aquele que procura abastecer a fé no futuro, e começa a colocar diversas situações que acontecem na vida de cada um de nós. Aquele que procura e se esforça manter uma relação de respeito quando na qualidade de subordinado a alguém, aquele que se esforça para manter uma relação de respeito na qualidade de quem está na posição de autoridade sobre alguém, na condição de filho, na condição de pais, né? Na condição de amigo, enfim, em diversas circunstâncias, como se estivesse querendo dizer assim, olha, as causas das nossas aflições são distintas. Não adianta a gente criar uma regra única para dizer esse é o caminho de aperfeiçoamento, porque o caminho de aperfeiçoamento para mim pode ser diferente para você. Então a gente pega essa orientação que está no nosso Evangelho e coleta ali diversos exemplos em que a gente vai procurando se sentir inserido nesse caminho de melhoramento. Mas aí o Kardec, como sempre faz no movimento de lógica, no movimento de raciocínio lógico, diz assim, está nesse caminho de aperfeiçoamento aquele que procura praticar em sua maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí ele diz assim para nós, citei aqui diversos exemplos para que todo mundo se sinta, né? Se sinta inserido nesse caminho. Mas tem um sentido fora do qual a gente não pode se colocar ou se achar seguindo esse caminho. E é justamente daquele, segundo Kardec, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E eu confesso que no dia que eu li isso, e foi numa atividade do Evangelho no Lar, né, fazendo só um parênteses ao que o Lúcio começou aqui, se é importante a gente evangelizar as crianças daqui,
É importantíssimo a gente evangelizar o núcleo onde essas crianças convivem a maior parte do tempo. Onde que é esse núcleo? E como é que a gente evangeliza o lar? Olha o próprio nome, né? Evangelho no lar. Esse é só um parêntese que o título ou a decisão de falar sobre esse tema nasceu justamente no culto do Evangelho no lar. Se a gente puder elencar como prioridade, essa é, sem dúvida, a número 1. Mas aí, na leitura desse capítulo do Evangelho, eu confesso que eu me senti muito feliz. Porque quando eu li ali a orientação do Kardec dizendo que no caminho de aperfeiçoamento estaria aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, eu confesso que eu me considero uma pessoa justa. Pensando no convívio, no contato com as pessoas que eu tenho convívio com mais frequência. Quem mais aqui é justo? Quem mais aqui é injusto? Quem está encarnado aqui? É curioso porque a provocação ela é intencional, porque à primeira vista, embora eu sei que ninguém gosta de responder na palestra, mas a gente que está aqui se esforçando para seguir esse caminho, que procura colocar o cultivo desse evangelho lá no lar também como algo importante para nós, eu não tenho dúvida que a gente tem um sentimento até de dever cumprido, de que sim, eu estou buscando ser um pouco mais justo no convívio com o nosso próximo. Não é verdade? Ou será que os ensinamentos que a gente está pegando aqui, que a gente está se abastecendo aqui, não estão passando dessa porta para fora? Claro que não. Mas o curioso é a gente fazer uma provocação e, logicamente, um exercício de raciocínio para a gente entender um pouquinho que justiça que é essa que é capaz de me colocar nesse caminho aqui de aperfeiçoamento. Porque, confesso eu, que num primeiro momento achei eu mesmo muito justo. E pensei comigo, que beleza, acho que foi o primeiro capítulo do Evangelho que eu achei, que eu me encontrei como sendo algo que eu praticasse com alguma facilidade. Mas aí eu parei um pouquinho para pensar nesse conceito de justiça. Qual que é a justiça que seria capaz aqui de nos colocar nesse caminho? Será que a nossa justiça humana aqui? Quer ver só? Vamos pensar um pouquinho em coisas que para nós hoje parecem aberrações, mas que há não muito tempo atrás já foram justas. Faz quanto tempo que as mulheres têm direito a voto, por exemplo? Faz pouco, né? Quando elas não tinham, isso parecia justo? Parecia. Hoje não. Percebe? Não faz muito tempo que o mundo inteiro deixou de escravizar pessoas, não é? Naquela época, era justo escravizar pessoas? Hoje, nos parece completamente absurdo, não é? Mas naquela época era justo. Quer ver só? Todo mundo aqui já ouviu falar de um monumento famosíssimo que tem lá na cidade de Roma, chamado Coliseu, né? O que acontecia lá naquele monumento? Né? Pessoas eram colocadas para lutar com feras selvagens. Lutar não, né? Morrer diante de feras selvagens. Isso parecia justo? Parecia. Tanto era justo que era feito. Aliás, esses dias eu não sabia, esses dias eu ouvi o Haroldo falando, isso de colocar as pessoas para lutar com feras no Coliseu, eram entretenimentos feitos em almoços de domingo, igual a gente faz em casa. Olha só.
Parecia justo, não parecia? Naquela época era justo, tanto é que era feito. Será que é esse conceito de justiça que é capaz de nos colocar nesse caminho? É óbvio que não, né? E quando a gente passa a entrar um pouquinho ali na orientação do nosso Evangelho, a gente vai encontrar, lendo com um pouquinho mais de atenção, que o que Kardec recomenda para nós como sendo a justiça capaz de nos colocar nesse caminho, não é essa justiça humana, falha porque criada por imperfeitos, e por isso que hoje a gente olha para trás e acha tudo isso muito injusto, né? Por quê? Porque é sinal de que nós evoluímos. Mas fosse assim, fosse essa a justiça que o Kardec está se referindo, aqueles que mandaram as pessoas morrer em lutas com feras no Coliseu estariam tomando o caminho do aperfeiçoamento? Aqueles, e quando eu falo aqueles, somos nós, né? Reencarnando. Aqueles que escravizaram pessoas, estavam tomando esse caminho que o Kardec está falando, ser o capaz de nos conduzir para o aperfeiçoamento? Claro que não, né? E aí a gente volta para o texto ali do Evangelho e a gente percebe que a recomendação do Kardec, ou a orientação, ela tem um tempero a mais. Não é somente justiça. É justiça, amor e caridade. Indissociadas, inseparáveis, ou seja, como sendo um gesto de justiça que também seja amoroso e caridoso. E aí, eu pensei, poxa vida, que justiça que é essa que é amorosa e caridosa também? Porque não são separados. Não é aquele que é justo e também amoroso e também caridoso. É aquele em cujo ato de justiça que acredita estar conduzindo para esse caminho aqui, é um ato que é justo, amoroso e caridoso. O que é uma justiça que seja também amorosa e caridosa? Se a gente for olhar no nosso Livro dos Espíritos, curiosamente, tem uma lei ali que se chama Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. É como se estivesse convidando a gente. Está entendendo que é o caminho da justiça, do amor e caridade? Então vem aqui que nós vamos entender o que seja essa justiça, que não é só justiça, que também é amorosa e caridosa. E ali, em suma, ele diz assim para nós, Livro dos Espíritos, que o sentimento de justiça é algo nato na gente. Que a gente já vem com esse sentimento. Quer ver? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente faz às claras ou às escondidas? Né? A gente procura se mostrar ou a gente procura se esconder? Por quê? Porque a gente sabe que é justo, que não é justo. Esse sentimento, no fundo, está dentro de nós. O que a gente vai fazer aqui é procurar descortinar um pouco como é que a gente acessa esse sentimento para que a gente tente identificar mais situações que sejam capazes de nos colocar nesse caminho de aperfeiçoamento. E quando a gente pega ali no nosso Livro dos Espíritos, a gente percebe que esse tempero extra do amor e da caridade é exatamente o que o Cristo tinha tentado nos dizer como amar a todos, inclusive aos inimigos, né? Que é justamente uma justiça que seja capaz de restaurar a tal ponto em que eu me sinta justo, entregando para o outro uma justiça, tanto quanto se eu estivesse recebendo essa justiça para mim. O que é que o Cristo tentou nos ensinar lá atrás?
que era amar a todos, era justamente isso. O que era? Como é que o Cristo tentou, ou como é que o Cristo, na verdade, explicou isso para nós? O que era amar a todos indistintamente? É fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Então, quando a gente transfere esse amor, essa caridade para os atos chamados justos, a gente automaticamente entende que qualquer coisa que eu faça, seja grande ou seja pequena, em que eu me considere justo, para que isso seja de fato justo, amoroso e caridoso, eu preciso me colocar na posição de quem? Daquele que está recebendo, né? Porque hoje a gente está, uma turminha aí toda, divulgando que tudo pode, né? Tudo é possível, né? Não tem mais balança moral para lado nenhum. Será que é assim? Né? Essa palestra que eu falo do Haroldo, que eu vi outro dia, ele usou um exemplo que foi perfeito. Ele falou assim: a justiça divina, ela restaura. Ou seja, você pode se arrepender? Pode. E a justiça já foi feita só porque você se arrependeu? Eu matei e me arrependi. Ela voltou à vida? A família dela voltou ao convívio com ela? Né? Para nossa justiça, essa que é a mesma do Coliseu, da escravatura, do voto, dos exemplos que nós demos aqui, eu ficar afastado da sociedade, preso, a justiça foi feita, não foi? Porém, esse ato de justiça revela elementos de amor e de caridade? Restaurou a situação dela? Reparou a situação dela? Percebe? Como a justiça divina é muito mais ampla. Quando a gente fala de justiça que é amorosa e caridosa, né? É aquela em que eu enxergo que a consequência do meu ato, quem vai suportar sou eu. Porque essa turma que está com esse papinho de que tudo pode, no exemplo do Haroldo, ele dizia assim, é porque está do lado de cá do revólver, né? Tudo pode, tudo é permitido, tá? Mas quando você entende que pela justiça divina, para você reparar isso aqui, para eu reparar esse mal que eu estou fazendo a ela, eu vou ter que estar do lado de lá do revólver, né? Eu vou ter que me arrepender. Lembram? Código Penal da Vida Futura, eu vou ter que me arrepender, eu vou ter que reparar, ou seja, eu tirei a vida dela, como é que eu reparo isso? Eu dou a vida a ela. Eu tirei o patrimônio dela, como é que eu reparo isso? Agora eu dou o patrimônio para ela. Ah, mas eu tirei o patrimônio dela, tirei a vida dela e vivi a minha vida inteira bem. Ótimo. Quem que vai colher? Eu. Em outra. Numa próxima. Como é que eu dou a vida para quem eu tirei? Recebendo de que condição? Sendo pai, sendo mãe, né? Devolvo. Percebe? Eu me arrependi e não mudei nada a situação ainda. Mas eu me arrependo. Para que essa justiça amorosa e caridosa aconteça, eu me arrependo, que é o primeiro passo. Eu reparo, né? Eu devolvo aquilo que eu tirei. E depois ainda tem um terceiro passo. Eu expio. O que é a expiação? É eu experimentar, de alguma maneira, a dor que eu causei para ela. Aí me faz pensar, né? Tendo esse entendimento, será que nós teríamos mandado, só não vou sair da câmera aqui, será que nós teríamos mandado as pessoas lutar com leões lá em Roma? Será que nós teríamos escravizado, tendo essa visão de que a justiça divina e ser justo perante a Deus é o que me coloca nesse caminho aqui, né? Será que se eu tivesse essa visão,
de que pela justiça de Deus aconteça a impunidade que acontecer aqui, pela nossa justiça, pela justiça de Deus. Não foi assim que o Cristo disse? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, se aqui, aos meus olhos, eu estou com a arma na mão, numa próxima, não que ela estará com a arma na mão, mas eu vou estar do outro lado da arma. Isso é restauração. Isso é justiça divina. Isso é o que, de fato, quando nós procuramos nos esforçar para no convívio com as pessoas que estão ao nosso redor, e aí eu não estou falando de matar ninguém não, tá, gente? É só o exemplo. Mas no convívio com essas pessoas que a gente lembrou agora, né? Onde a gente mais convive, né? Em família. No convívio com essas pessoas que fizeram a gente lembrar delas quando a gente pediu essa ajuda para o Cristo agora aqui no começo da palestra. Quando eu faço por ela, não diz que eu preciso concordar com tudo que ela está dizendo, entendem? Mas quando eu faço, quando eu ajo, quando a minha atitude para com aquele que está ao meu redor, ela é exatamente a mesma. Caso eu fosse receber essa atitude, eu estou, de fato, me esforçando para ser justo, amoroso e caridoso. E aí sim estou, de fato, me colocando nesse caminho aqui. Percebe a diferença? Percebe que após a vinda de Jesus, a ideia, a revelação da lei divina deu um upgrade, né? Não é só mais ser justo. Porque antigamente, todos esses exemplos que nós demos, aqueles que praticavam se achavam que estavam nesse caminho, não é? Ora, os imperadores não se autoproclamavam emissários divinos? Mas com a vinda do Cristo, com a proclamação do amar a todos, e isso não significa sentir a mesma afinidade que você tem com aqueles que estão próximos de você. Nunca que eu vou cometer a infantilidade, a imaturidade de querer bem alguém tanto quanto eu quero, por exemplo, a minha mãezinha. Tem sentido nenhum. E quando a gente vê a orientação ama o teu inimigo, quando que eu vou conseguir sentir por um inimigo a mesma coisa que eu sinto pela minha mãe? Não é essa a intenção. Isso a gente já tem maturidade para entender que às vezes o amar o inimigo é responder um mal que você recebe com um bem. E o bem pode ser só o silêncio, inclusive, né? Porque se alguém te agredir, te ofender e você silenciar, a briga para ou não? Ou melhor, nem começa? Percebe? Eu não vou ter por ele a mesma ternura que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai. É imaturidade nossa pensar isso. Amar, inclusive os inimigos, não é buscar ter a mesma ternura. É que a gente, na nossa ansiedade, a gente quer criar uma regra única de amor, né? Como se a gente pudesse colocar todo mundo dentro. Mas o amor, ele não é um sentimento simples, é complexo. Quando eu convivo com alguém que se esforça para tolerar, para respeitar as minhas imperfeições, não é possível que eu sinta amor nesse comportamento? Ele só está se esforçando para me tolerar, para me respeitar, para ser paciente com os meus deslizes, com os meus desvios. Isso é amor. O amor, ele é um sentimento complexo. E a gente vai colocando nele características que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Então, quando eu procuro lembrar dessa pessoa que, por exemplo, exige que eu seja um pouco mais tolerante, em que a gente levou uma reclamação agora para o Cristo em relação a ela, ora, é natural que eu me esforçando para aceitá-la mais do jeito que ela é, eu estou amando-a de alguma maneira. Não estou tratando-a como eu trato, por exemplo, a minha mãe, obviamente.
São afinidades, são afetos distintos, né? Mas já temos maturidade suficiente para entender que o amor não é um sentimento único e rígido que vai ser aplicado igualzinho a cada um de nós, né? Então, quando a gente para e pensa na busca por esse caminho de aperfeiçoamento, que se faz através do esforço para sermos cada vez mais justos, amorosos e caridosos, entendendo o que seja essa justiça, a gente automaticamente expande o nosso horizonte de entendimento para entender que, às vezes, hoje a gente pode estar se reencontrando numa oportunidade de reparação. Essa a quem eu tirei a vida numa encarnação passada, se essa justiça funcionar do jeito que nós estamos entendendo que ela funciona, eu vou ter que recebê-la, eu vou ter que dar a vida por ela. E pode ser que seja nessa encarnação que ela esteja dentro do meu lar, por exemplo, com minha filha. Se eu, de alguma maneira, contribuir para desviá-la do caminho no campo dos relacionamentos em outras encarnações, para que eu possa reparar isso, agora vocês vão dar risada, né? Eu posso recebê-la como esposa, como marido, né? Percebe a lógica? Não é uma punição para nós, é uma chance. Porque se a justiça que é capaz de me conduzir a esse caminho é a justiça que amorosa e caridosa, ela é capaz de abarcar 3 estágios, o do arrependimento, da reparação e da expiação. Quando eu me encontro no ponto de reparação, que muitas vezes é doloroso, não é? Porque quando a gente, por exemplo, tem uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, com um filho, né? Às vezes a gente nem entende, né? Nossa, mas esse aqui me testa. Esse, eu falo A, ele fala B. Eu torço para o Corinthians e ele vai torcer para o Palmeiras. Não é? Não tem? Não tem um relacionamento, às vezes, que a gente se afetivo, seja ou não na figura do casamento, em que a gente encontra assim aquela resistência a todo instante? Não é? São oportunidades de reparação. Não é que são todas as situações. Mas se a gente entende que a justiça divina funciona assim, e a gente esteve presente nessas épocas em que muitas injustiças foram feitas, provavelmente a gente deve ter uma ficha corrida mais ou menos aí. E para a gente poder caminhar de fato para esse rumo de aperfeiçoamento, a gente precisa fazer com que essa justiça ande. A gente precisa ter a chance de reparar, né? E será que a gente está tendo? Será que tem gente que convive com a gente que exige bastante de mim? Porque sem essa leitura, a gente acha, como disse na mensagem aqui, que o meu objetivo de aperfeiçoamento é afastar essas pessoas da minha vida, né? Lembra? As pedras, as montanhas no meu caminho? Agora, quando a gente entende, não significa que a gente vai sair correndo atrás de problema, né? Já temos também maturidade para isso. Mas a gente consegue já entender que a gente vai se agrupando, se encontrando por afinidades. E no meio dessas afinidades, haverão algumas situações que são de refazimento, que são a demonstração da justiça divina acontecendo. Ou seja, tirei o que é dela, de alguma maneira ela vai agora tirar o que é meu. Tirei a vida dela, agora eu vou ter que dar de volta, né? Isso não vai fazer com que essas situações, que sejam causas de grandes aflições para nós, se tornem mais fáceis.
Mas, como disse a mensagem do início aqui, vai fazer com que eu enxergue que o modo de construir o caminho de aperfeiçoamento não é focar no outro, é focar em mim. Como disse o Santo Agostinho, conhece a você mesmo, né? No nosso Livro dos Espíritos, qual é a pergunta, Kardec? Qual é o meio prático e eficiente de resistirmos aos arrastamentos do mal? Quando a gente lida com uma situação assim mais difícil, o primeiro impulso é que a gente seja paciente ou impaciente, tolerante ou intolerante, respeitoso ou agressivo, né? O impulso, o instinto é de revide, naturalmente. Mas o nosso trabalho aqui é buscar essas informações, fazê-las plantar aqui, para a gente entender, fazer com que elas desçam para cá, para que nos momentos em que aconteçam essas circunstâncias, que sejam gatilho para esses instintos, a gente procure parar, pensar, refletir, né? E será que é só porque a gente entendeu isso que a gente já se tornou plenamente tolerante, respeitoso, paciente? Não. Por quê? Porque o entendimento é só a primeira parte, o arrependimento não é só a primeira parte. Nós temos que reparar, nós temos que treinar para fazer assim. Ou seja, essas palavras podem estar as mais lindas aqui, consoladoras, maravilhosas. Se eu tomar uma fechada a hora que eu sair daqui, depois da palestra, vai subir um fogo ou não vai? Ou não? Ah, não, espírita não chora em velório, espírita não sente nada, né? Como se o espírita fosse um mais desenvolvido, né? Percebe que se a gente não se policiar, a gente acha que é assim, né? Quantas vezes a gente ouve nos atendimentos fraternos, né? A pessoa fala assim, então, nossa, mas eu fiquei nervoso com aquela situação. Claro que você ficou. Se fosse eu, ficaria, se fosse quase todo mundo aqui, ficaria. Agora, o que é que eu vou fazer como reação a isso? Se eu pensar que agora eu já entendo que esse caminho aqui é por meio de, ainda que seja uma conduta pequenina, que não só justa, porque eu reclamar de ser fechado porque o outro descumpriu a lei de trânsito, não parece justo? Parece. A lei não falava para ele parar e ele passou reto? Mas será que parece justo, amoroso e caridoso? Será que se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria de receber essa rigidez da justiça, ou será que eu gostaria de receber um pouquinho de compreensão? Percebe? Percebe que é justamente a gente se colocar no outro lado. E quando a gente para e pensa nisso, a gente automaticamente amplia o nosso horizonte, que não vai, repito, não vai tornar fáceis os desafios que não estão aqui dentro da casa espírita. Estão lá dentro. Estão lá dentro do nosso ambiente doméstico. A gente vem aqui pegar esses ensinamentos para procurar colocá-los em prática, especialmente lá, né? E quando a gente pensa assim, vamos pensar, para nos orientar como exemplos, de grandes expoentes que venham à nossa mente, que sejam, ou que cuja história foi capaz de nos deixar um legado, de que eram capazes de espargir esse amor com naturalidade, porque a gente pode se esforçar para não reagir a uma fechada de trânsito, né? A gente consegue se esforçar, eu consigo me esforçar para, embora eu sinta esse fogo, esse calor, não xingar ele, por exemplo, não desacatar, não é? Mas eu tenho que fazer um esforço, não é ainda muito natural. Mas se a gente buscar na nossa história, não só dentro do Espiritismo, tem muitos exemplos e cuja vida a gente identificou, ou a gente identifica, capacidade de ser assim naturalmente. E que por isso mesmo serve de exemplo para nós, né? No nosso movimento espírita, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier.
Quem mais que vem à cabeça assim? Não precisa ser do movimento espírita não, viu? Ó, Madre Teresa de Calcutá, nossa aqui do Brasil, Irmã Dulce, né? O nosso querido apóstolo Paulo, Francisco de Assis, quem mais? Podemos? Se a gente imaginar que essa justiça aqui é uma justiça meramente humana, a gente vai ter uma tendência a olhar para todos esses que a gente citou agora como exemplos e achar que eles foram agraciados, eles foram presenteados com qualidades que a gente não foi. Isso seria a obra de um Deus soberanamente bom e justo? É claro que não. Como é que esse Deus pode ser soberanamente bom e justo se ele estivesse aqui escolhendo alguns para serem mais bondosos do que outros? Percebe a lógica? Por isso que o Espiritismo trabalha com o raciocínio lógico, porque a conclusão de um pensamento que me faz me esforçar para seguir esse caminho de justiça, de amor e caridade não pode contrariar a ideia de Deus. Será que eles receberam algum presente que a gente não? A Madre Teresa, Francisco de Assis, o Paulo, o apóstolo, quem mais? A Irmã Dulce, o Chico Xavier. Será que Deus deu algum benefício para eles que negou a nós? Isso seria um Deus justo? É claro que não. Ou seja, a ideia é muito clara de que eles foram criados simples e ignorantes como todos nós. E para isso, para que esse Deus seja justo, para que a gente não fuja dessa ideia, as oportunidades que foram dadas a eles têm que ser dadas igualmente a nós. Aí sim eu consigo entender. Aí sim eu consigo entender que eles estão lá um pouco na frente. Um pouco, né? Eu estou sendo otimista, mas na nossa frente, por quê? Porque eles aproveitaram mais. Enquanto a gente estava ainda caminhando nessa jornada, eles já estavam correndo, né? Eles já estavam cultivando, se esforçando para praticar essa justiça, mas não essa do Coliseu. Essa justiça amorosa e caridosa, que coloca em cada gesto, em cada atitude que eu vou praticar, que me coloca no lugar daquele para quem eu vou praticar. E aí eu não paro para pensar, se nós tivéssemos essa ideia, teríamos, repito a pergunta, mandado as pessoas, irmãos nossos, a morrer com feras? Teríamos escravizado pessoas, né? Então as mesmas oportunidades, se a gente está sob a égide de um Deus que é bom e justo, tem que ser dada para nós também. Esse caminho que a gente está agora tentando descortinar, esses nossos queridos irmãos já descobriram. Já descobriram, já entenderam e já se esforçaram para treinar. E não tem nada de errado nisso. Felizmente, hoje a gente já tem um evangelho que é mais claro, que é capaz de sintetizar para que a gente não tenha dúvida. Eu posso não querer fazer. Posso. Deus vai me obrigar a fazer? Não. Se eu quiser sair daqui hoje e dedicar a minha vida à prática de atos ruins, de crimes que sejam, Deus vai me impedir? Não vai. Por quê? Porque eu preciso me arrepender. Pensa pelo primeiro ato. A primeira fase da justiça é o arrependimento. Eu preciso querer. Eu preciso querer estar nesse caminho. Vocês estão aqui porque Deus obrigou vocês? Não. Vocês estão aqui porque vocês querem. Não é? E para que a gente tenha uma leitura assim, usando esses exemplos,
Vamos lembrar rapidamente, porque já está acabando o nosso horário, de uma etapa da construção desse nosso apóstolo Paulo, por exemplo, que provavelmente, em razão do trabalho dele, é que nós estamos aqui, né? Depois da crucificação, só teve um apóstolo que se dirigiu ao Ocidente. Todos os demais se dirigiram ao Oriente. Onde que o cristianismo é mais conhecido e divulgado? No Oriente ou no Ocidente? Com certeza, por obra desse abnegado trabalhador. Paulo, apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, que antes era, se não o maior, um dos maiores perseguidores de cristãos. Até aquela famosa passagem do encontro dele com o Cristo, da cegueira nas portas da cidade de Damasco, né? Não é assim que a gente conhece do Evangelho? Até ali, ele que nem sequer Paulo se chamava ainda, chamava-se Saulo, Saulo de Tarso, porque veio da cidade de Tarso. Provavelmente devia ser Saul, né? Enfim. Mas aquele que era o grande perseguidor de cristãos, teve ali um ponto, perceba que curioso, esses exemplos todos que a gente deu aqui, de grandes expoentes da cristandade, todos eles, inclusive o Paulo, o Saulo, a grande marca não é uma criação de um ser perfeito, é a possibilidade de transformação. E ele, Saulo, é o grande exemplo disso, porque era o grande perseguidor de cristãos, que inclusive estava se dirigindo a Damasco para perseguir um cristão chamado Ananias, que foi quem de fato depois o acolheu ali depois dessa cegueira, e se transformou, se converteu no maior divulgador da doutrina cristã. Lembra da passagem de Jesus dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quais foram as orientações que depois Deus, o Cristo, e através da sua noiva espiritual Abigail, deram para esse Saulo, que fizeram com que ele se esforçasse e construísse o que a gente conhece hoje como apóstolo Paulo? Quando ele entrou na cidade de Damasco, quais foram as orientações? Ama, trabalha, espera, de esperança, tá? Não é espera de braços cruzados, não. Foram 4. No primeiro momento foram essas 3. Por quê? Porque, como o maior perseguidor de cristãos, embora ele tivesse um verbo muito solto e resoluto, todo mundo conhecia a fama dele. E de uma hora para outra ele começou a pregar o cristianismo, porque entendeu a ideia de que essa justiça divina se constrói com amor, com trabalho, com esperança. E encontrou muitas dificuldades, muita resistência, e rogou ao Pai auxílio. E teve a 4ª orientação: perdoa. Ou seja, continua trabalhando, continua esperançoso e continua amando. Quando você encontrar dificuldade, perdoa. Porque você também é ponto de criação de dificuldade para o outro. Você também é um instrumento para auxiliar aquele que convive com você a aprender. Então, se a gente acredita num Deus que é soberanamente bom e justo, essas mesmas orientações que foram entregues a todos esses, inclusive ao nosso querido apóstolo Paulo, também tem que ser as mesmas instruções, também tem que ser os mesmos caminhos e as mesmas oportunidades que podem fazer o que o Cristo disse para nós lá no comecinho: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Portanto, o que a gente extrai é que essa justiça que mira sempre me colocar no lugar daquele para quem eu pratico qualquer ato, essa justiça que é amorosa e caridosa, ela é construída, tal como foi dito lá para o apóstolo Paulo, com amor, com trabalho, com esperança e com perdão. Perdão porque se a gente escolheu seguir esse Cristo, e Ele, que é o nosso exemplo, terminou pregado na cruz, vai ser fácil para nós? É claro que não. Mas ama, trabalha, espera e perdoa, serviu para Ele, vai servir para nós e vai servir em qualquer época da humanidade, porque é a maior expressão de um Deus soberanamente bom e justo. Então, nós não vamos, repito, sair daqui transformados, mas certamente vamos sair daqui bastante pensativos quais são os caminhos que nós estamos escolhendo em busca desse aperfeiçoamento. Então, muitíssimo obrigado à casa, mais uma vez, pela deliciosa oportunidade, a cada um de vocês pelo carinho e pela paciência, e que a gente possa retornar aos nossos lares um pouquinho mais confiante, abastecido de fé e principalmente de esperança, porque pode ser que a noite hoje pareça muito escura, mas a única certeza que a gente tem é que esse Pai vai colocar no meu caminho, no seu caminho, no nosso caminho, sempre um novo dia repleto de luz e de sol, que vai brilhar e iluminar os caminhos de cada um de nós. Então, muitíssimo obrigado, uma ótima noite e que assim seja. Precisa tatuagem. Boa noite. Hoje o brinde é diferente. Por que será, né? Nós estamos na semana da Páscoa, embora dentro do Espiritismo, né? Mas por que não a gente lembrar, né, desta data? Então, nós temos 130 visitantes e peço para você sortear 2 números, de 1 a 130. O 29 não vai poder, né? Vamos começar com o 33, para homenagear. 33. E o número 70. 70. Obrigado, não, por enquanto. Obrigado, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Não, eu posso. Quem que estava quinta-feira aí no estudo? De pé e aplicar passe. Tá? Pessoal, lembrando que nosso tratamento espiritual, dia 8, quem quiser participar, dá o nome para o Sandro que está lá no fundo, tá bom? Então vamos agora tranquilizar nossa mente, nos conectando. Só um minutinho, pessoal. Vamos trazer na nossa mente a imagem de Jesus, não pregado na cruz, mas sim caminhando ao nosso encontro, de sorriso largo, braços abertos, nos envolvendo agora no seu amor, na sua paz,
e nos dizendo: confia, eu venci o mundo, estou aqui ao seu lado. Sinta a minha proteção, o meu amor. Persevera mais um pouco, caminha confiante, pois o Pai maior jamais dá um fardo mais pesado que o filho possa carregar. Estamos aqui, juntos, na jornada do aperfeiçoamento, onde cada um possa encontrar dentro de si a fagulha divina que rege a nossa vida, que nos motiva a nossa transformação, pois todos nós temos um caminho, um destino, onde venceremos todas as nossas imperfeições. Somos filhos de Deus e estamos caminhando rumo a Jesus. E nesse instante, Ele nos envolve, Ele nos fortalece, renova e restaura em nós a fé, a esperança de dias melhores, na certeza que tudo passa, tudo é passageiro. E agora nos unimos em uma só vibração, irradiando energias de luz, de amor, de paz aos nossos lares, onde se encontram aqueles que nos são mais caros, envolvendo-os no amor, na harmonia, na paz, envolvendo-os no perdão de algum ressentimento, de alguma mágoa, e dizendo: nós te amamos, você é muito importante para mim, você faz parte da minha caminhada e quero junto chegar ao Pai. E retornando para cá, envolvemos a esta casa de luz, na gratidão, no amor, na certeza que estamos caminhando rumo a Jesus, pois todo o seu Evangelho está contido dentro de nós. Cabe enxergarmos agora. Ó Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos dá, pela oportunidade que nos concede de reunirmos aqui em Teu nome, na busca do nosso crescimento, da nossa melhora, do restabelecimento da nossa paz e da nossa saúde. É isso, Senhor, o nosso abraço, o nosso amor, a nossa gratidão. Que se faça sempre a Tua vontade, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite, pessoal.